Olá, seja muito bem-vindo ao podcast da TV Câmara de Santo André. A nossa conversa de hoje é com o vereador Renatinho do Avante. Ele está no seu segundo mandato, mas a pauta política está presente em sua vida há 25 anos e a gente vai saber mais sobre isso hoje. Vereador, é um prazer conversar com o senhor, seja muito bem-vindo. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade de dialogar com vocês, bater esse papo com a TV Câmara, né? E o público que nos acompanha. É importante ter essa interação e falar um pouquinho da nossa história, falar um pouquinho do nosso trabalho político. Estou à disposição para as perguntas. É isso, vereador. E eu queria começar então perguntando como foi essa iniciação política ali nos seus 17 anos, já lutando pela urbanização de um bairro de Santo André. Como isso começou e como acendeu essa luz, né, esse farol aí da política na sua vida? Na verdade, sempre gostei da política, sempre quis me envolver no mundo das políticas públicas pela comunidade, por melhorias, né, em relação à saúde, educação, social. E essa luta em relação à urbanização do núcleo Tamarutaca na época foi árdua, né? Na época do saudoso prefeito Celso Daniel, conseguimos a urbanização em 2000, 2001, 2002, completamente. E naquele tempo, naquela época, eu consegui naturalmente, com 17, 18 anos, com 18, 19 anos, consegui me envolver numa candidatura de conselheiro do orçamento participativo, Gabriel. E graças a Deus tive êxito, né? Com apenas 19, 18, 19 anos, tivemos 230 votos, toda a comunidade da Tamarutaca, da Vila Guiomar, representando toda aquela região, não só o núcleo, mas Vila Alice, Príncipe de Gales. Representei durante 2 mandatos consecutivos, no caso que o mandato é 2 anos. E foi, apesar de ser novo, né, apesar de ser jovem naquela época, sempre gostei de participar, de me envolver, de debater, de questionar, de cobrar melhorias para a nossa região, para a nossa comunidade e, naturalmente, para a nossa cidade de Santo André. E, logicamente, era tudo de forma voluntária, não era remunerado. O Conselho do Orçamento Participativo é sem remuneração, mas tirava um tempinho para representar a nossa comunidade, a nossa cidade. Enquanto isso, fazia meu trabalho sempre na área de comércio e fui trabalhar em bingo, para você ter uma noção, no período da noite e já aproveitava, estudava de manhã e fazia meus trabalhos de líder da comunidade, de liderança comunitária. E nesse tempo, graças a Deus, fui evoluindo, crescendo politicamente, me interessando cada vez mais pelo mundo político. E justamente isso que eu ia perguntar, vereador, porque começou muito jovem Muito e jovem, entrou nos conselhos também muito jovem, né? muito Foi jovem. ali do orçamento participativo, educação, saúde. Como foram essas experiências no conselho e como elas, de alguma forma, te ajudam no seu trabalho como parlamentar hoje? É o que eu sempre falo para as pessoas. Acredito que a pessoa que tem interesse de estar no mundo político tem que passar pela base. E a base é o quê? É os conselhos. Eu passei pelo conselho do orçamento participativo com 18, 19 anos. Fiquei até os meus 22 anos, mais ou menos. Quando casei com 29 anos, mas mesmo assim participei desses conselhos na região da Guiomar. E aí, quando eu mudei com 29 anos, 20 lá para a região da própria Humaitá, com 29 anos, fui eleito naturalmente pelo conselho, pelo orçamento participativo de novo. E aí eu fiquei 2 anos, e aí depois me elegeram conselheiro de saúde pela unidade de saúde, da unidade de saúde Humaitá, que hoje é Policlínico Humaitá, também com uma votação muito boa. E aí é o que eu sempre falo para as pessoas, tem que participar, se envolver em relação às políticas, discutir, saber debater como funciona aquela política pública em relação à saúde, em relação à educação, em relação ao social. E aí, com esse tempo, fui adquirindo mais experiência. E aí, quando minha filha começou a estudar numa escola na MF Homero Tom, a mesma coisa. Me indicaram para conselho da educação. E também foi mais um aprendizado. E nesse meio termo aí, comecei a me interessar mais e mais. Todo mundo, Renatinho, você tem perfil, já que faz um trabalho na igreja, Nosso Senhor das Graças, já faz um trabalho na comunidade, você tem que ser conselheiro tutelar. Isso foi indicação da própria diretora da escola na época. Eu falei, não me interessava, eu fiquei assim, conselho tutelar é interessante, porque eu já trabalho com crianças, né? Faço um trabalho na comunidade. Vou encarar o desafio. E em 2015 tive essa oportunidade de sair candidato ao Conselho Tutelar
e tive êxito. Fui o mais bem votado pela região, por coincidência, incluindo a região da Guiomar, Talmarutaca, Palmares, o Maitá, o Merutom. É uma região que faz parte do Conselho 1, com 620 votos, Gabriel. Bastante. E aí, esse conselho eu tive que abrir mão de tudo que eu fazia, meus negócios em relação ao comércio, que eu fazia, era representante comercial, trabalhei como repositor, trabalhei de tudo mais um pouco na área comercial. E aí, abri mão de tudo só para me dedicar exclusivamente ao conselho tutelar. E acredito que tenha sido bastante desafiador, né? Trabalhar em conselho tutelar geralmente é. Como foi essa experiência, vereador? Como funcionava exatamente o seu dia a dia de conselheiro tutelar? Foi uma experiência honrosa, amei, né? Aliás, aprendi a amar mais ainda a causa, criança, adolescente, porque pelo meu histórico, que eu não fui criado nem pela mãe, nem por pai, eu tive que me virar na minha vida. Fui com meus avós, depois vim morar aqui com meu tio, aqui em Camilopes, depois fui morar na Tamarutá com 16, 17 anos. E então eu sempre queria ajudar, né? Ajudar a criança, dar suporte, aquele adolescente, mostrar para eles que eles tinham um pouco eles poderiam ter esperança, sim, de ser alguém na vida. Então eu sempre busquei o preventivo, fazer um trabalho de prevenção dentro do Conselho Tutelar. E nesse contexto, me debrucei sobre o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, me debrucei como funciona o Conselho Tutelar e assim desenvolvi um trabalho e atendi uma média de 2.700 famílias, para você ter uma noção. Nossa. E nesses atendimentos, fiz muitas palestras, fiz muitos atendimentos assim, muito específicos para salvar vidas em relação à criança, em relação ao adolescente, em relação à família. E no mundo do Conselho Tutelar, o 90% é mulher, né? Em relação à questão de vulnerabilidade social, em relação à vaga de creche, em relação à vaga de escola, em relação ao encaminhamento para a questão de saúde. E o legal, o bom de estar como conselheiro tutelar, você requisita os serviços. Então, como eu me debrucei sobre o ECA, o Estatuto da Criança, do Adolescente, eu busquei sempre ir na base da lei. Eu sigo sempre a lei. E a lei me deu esse entendimento de garantir o direito daquela criança, ou daquele adolescente, ou da família. E consegui desenvolver, desenrolar muitas frentes, né? Fazer com que o serviço público funcionasse de fato, né? De acordo com a lei. Então eu falo que o conselheiro ele requisita. No meu caso, como vereador hoje, eu solicito. Então eu tinha um certo poder porque eu me debrucei sobre o ECA como conselheiro tutelar. Por isso que eu tive muitos êxitos como conselheiro. E tive essa quantidade de atendimento. Foram mais de 200 vagas de creche garantida, foram mais de 300 jovens aprendizes que hoje muitos fizeram faculdade, são pessoas, são cidadãos de bem, tanto homem como mulher, profissionais, casados, têm suas casas, têm suas famílias, que eu encontro por aí. Eu nem conheço mais, mas eu fico feliz que eu fiz parte da família, daquela família que é hoje, aquele menino, aquele jovem que se ergueu por uma orientação minha, porque eu indiquei para o jovem aprendiz e cresceu. Para você ter uma noção, família, mães que também tirei da situação de risco, sofria violência doméstica, mais de 43 mulheres que sofriam violência doméstica, constatei que sofria. Enfim, como conselheiro tutelar foi prazeroso trabalhar como conselheiro tutelar. Para mim foi uma experiência única. Sinto saudades também, porque é a minha base e daí saiu a oportunidade de sair candidato em 2020 como candidato a vereador. E essa base, essa bagagem te ajudou em projetos como Mãe Solo Trabalhadora, por exemplo, da creche noturna, que são muito voltados justamente para ajudar essas mulheres com filhos, né? Acredito Exatamente. que então essa experiência te ajudou para pensar nesses projetos. Sim. E devido à experiência que eu adquiri como conselheiro tutelar, me deu base, né, para poder estudar melhor, né, e apresentar projetos pertinentes para realmente fazer com que funcione perante as nossas mulheres na nossa cidade. O projeto da creche noturna é isso, porque eu vi muitos casos de abandono, não porque a mãe queria, porque não tinha uma rede de apoio. Não que aquele pai também, que eu peguei caso de pai que é só que deixou, que a mãe, que a pessoa abandonou, né, a mãe, e aquele pai teve que se virar.
Então eu consegui também a vaga, mas a maioria é mulheres que estavam em situação mãe solo, que precisavam do suporte. Então eu ajudei. Aí o que que eu fazia? Com a minha experiência de conselheiro, eu analisei todo e apresentei o projeto da creche noturna para fazer isso, para salvar essas pessoas, para dar esse suporte. E muitas dessas mães, dessas mulheres, elas trabalham em comércio. Elas não conseguem uma oportunidade para conseguir em algo melhor. Então, é trabalho em supermercado, em drogaria, em shopping. O que que nós temos hoje em Santo André? Santo André é mais serviço e comércio. E aí, então, por que não criar o projeto da creche noturna? Aí muitos, o mundo pedagógico sempre me questiona, vereador, mas atrapalha a questão cognitiva da criança, porque é creche, é isso, é aquilo. Gente, eu estou sugerindo esse projeto, na verdade, para as instituições conveniadas, para dar suporte, que elas tenham uma estrutura melhor, e uma noite toda. Por enquanto, vamos fazer um teste, porque vai chegar o tempo que vai precisar. Hoje em dia, os horários é muito louco. Os horários, essas mães trabalham até 10h30, até 11 horas no supermercado, numa loja, numa drogaria, num hospital. Então, precisamos ter um serviço para que essas crianças possam estar num lugar seguro. Não podemos deixar essa criança num lugar exposto. É o que acontecia na época do conselho. Eu tinha essas denúncias nesse sentido, porque eu pegava os casos de denúncia, criança abandonada, criança abusada, que tinha caso de abuso também, porque aquela mãe deixava com aquela pessoa de confiança, na verdade, estava acontecendo algo estranho e nítido. Era o abuso ou então a violência contra aquela criança. Por isso que eu criei o projeto, para favorecer esses pais e também, principalmente, a causa maior, que é a criança. E aí o projeto hoje está em trâmite, está no Supremo, e foi uma discussão ampla, juntamente com o governo, conseguimos discutir, conseguimos derrubar o veto, porque não tinha entendido o mundo acadêmico, o mundo pedagógico, que é a Secretaria de Educação, mas agora acredito que esse projeto vai ser aprovado, né, pelo próprio Supremo, e a gente vai dar andamento, e se Deus quiser ser implantado nas instituições do jeito que eu acredito que seja ideal. E falando ainda dessa escala, né, do seu trabalho como político, a vida política, um momento marcante desse seu primeiro mandato foi a presidência da CPI da Enel, né, que Isso. investigava práticas abusivas nas contas de energia elétrica aqui da cidade. Queria que o senhor contasse um pouquinho dessa experiência, como foi também o fechamento do relatório, quanto tempo durou essa CPI também? Essa CPI durou a média de 1 ano e meio, 2 anos, né? Foi muito importante para nós, para o nosso mandato, para a nossa população, principalmente andreense, que essa CPI despertou vários relatos, né? E também os demais políticos, a classe política em outras cidades, e é por isso que chegou até a Assembleia Legislativa. Conseguimos resolver uma média de 250, 300 casos em relação à Enel. Casos de abuso, né, de contas abusivas, é, no caso, o relógio errado, leitura errada, muita coisa errada. Então, questionando, a gente conseguiu contornar muitas situações em relação à CPI da Enel, e, por fim, a gente conseguiu provocar o Estado para abrir a CPI lá na Assembleia Legislativa. Através da minha CPI, outras câmaras abriram a CPI também, e também na Assembleia, que é onde eu queria chegar, consegui abriu também. Chegou na conclusão que realmente a empresa cometia é, infelizmente, como é que eu falo? Ficou bravo, infelizmente estava cobrando serviços abusivos, né? E cobrava de forma abusiva a população andreense e também as demais, as 23 cidades. E graças a Deus conseguimos concluir, né? Essa questão da CPI da Enel foi um sucesso para nós. E esse andamento da sua vida política também te levou para algumas outras pautas, né, vereadores? Das últimas vezes que a gente conversou, o senhor falou que o seu mandato é um mandato muito feminino. Sim, A equipe tem muitas mulheres, o senhor ouve muitas mulheres da sim. cidade e a demanda principal que chega até o seu gabinete também é de mulher, né? Então, eu queria tocar aqui diretamente num projeto muito importante que foi feito, que é de sua autoria, que é o projeto de prevenção e tratamento da endometriose
endometriose, em que o SUS fornece todo esse tratamento no Hospital da Mulher aqui de Santo André. Queria entender um pouquinho de como é o funcionamento, da importância desse projeto, mas antes, para que todo mundo fique também na mesma página que a gente aqui da TV Câmara cobrimos esse projeto, a gente fez uma reportagem especial, conversamos com o vereador e nós vamos conferir juntos e a gente já volta para ouvir sua resposta, vereador. O número é preocupante. De cada 10 mulheres em idade reprodutiva, pelo menos uma sofre de endometriose no Brasil. E desse universo, 60% podem ter consequências graves, além da dor constante, a infertilidade. Cólica menstrual, às vezes ela pode ser subestimada, né? E achar que isso é natural. Então, o tempo que nós temos, essa endometriose ela começa a evoluir. E isso pode desencadear um processo de infertilidade. A endometriose pode aparecer já na adolescência, e entre os sintomas mais comuns estão cólicas frequentes e intensas, dor durante a relação sexual e ao urinar. Apesar de não ter cura, há tratamento que ajuda e muito na qualidade de vida da mulher. Eu posso ter um tratamento com medicamentos. Quando eu não tenho sucesso dessa terapêutica por via oral, eu posso partir para um tratamento cirúrgico. E foi só com cirurgia que a dona Andréia Martins, de 47 anos, ficou livre do sofrimento. Por quase um ano, ela conviveu com dores diárias. Eu não tinha vida. Não tinha vida para trabalhar, não tinha vida sexual, não tinha vida nenhuma, porque eu só tinha dor. A dificuldade a chegar ao diagnóstico mais rápido e correto, além do acesso ao tratamento eficaz, está prestes a mudar em Santo André. Esse é o principal objetivo do vereador Renatinho, do Avante. Ele é autor do projeto de lei que institui o Programa de Prevenção e Tratamento da Endometriose no município, que já está aprovado. 40 mil mulheres que têm esse diagnóstico na cidade, pra você ter uma ideia. Na região do ABC, são mais de 120 mil mulheres que têm esse diagnóstico. Na fila de espera, esperando fazer uma cirurgia de alta complexidade, no caso a endometriose profunda, no Hospital da Mulher, do Hospital Mário Covas, é uma média de 1.000 mulheres, com a equipe multi, fazer o trabalho de prevenção através das unidades de saúde, falar mais do diagnóstico da endometriose. Assim que for regulamentado pelo Executivo, cada mulher andreense vai ter o direito de tratar a endometriose gratuitamente, com equipe e hospital preparados para viver uma vida plena e com muita qualidade. Tem que ter esse suporte, porque ela não precisa só do médico cirurgião, ela precisa de um acompanhamento, de uma junta médica. E a dor que a gente sente não dá para esperar. O que importa para nós hoje é salvar a vida das nossas mulheres. Legal, né, vereador? É a primeira vez que o senhor assiste esse VT. Sim, a primeira vez e adorei. Gostou da matéria, então? Gostei da matéria, vocês pesquisaram mesmo de forma profunda e é importante ter esse entendimento. Se Deus permitir, logo, logo, vamos pôr mais e mais em prática esse serviço para ofertar para nossas mulheres. E como a gente mostrou aqui no VT, vereador, queria saber como esse projeto vai ajudar as mulheres de Santo André, assim como ajudou a dona Andréia Martins. Quando a gente teve a oportunidade de conversar com ela, ela explicou que recorreu ao senhor num ato de desespero, depois de já há muito tempo passar por vários especialistas e não chegava de maneira alguma no diagnóstico correto e convivendo com uma dor que ela classificou como insuportável. Sim. Então, como que esse projeto vai ajudar as mulheres de Santo André? Como ele vai funcionar? Só para você ter uma noção, além da André, muitas mulheres, né, acessaram, né, pediram socorro para nós, no nosso gabinete. Eu digo para você que foi mais de 100 mulheres, todo dia, toda semana, pelo menos uma mulher pede socorro ao nosso gabinete. Igual o caso da André, foi um caso bem mais complexo também, que já recorreram para nós e nós conseguimos contornar a situação. Esse projeto vai ajudar muito as nossas mulheres, né? Estamos dependendo agora de uma emenda que eu estou pedindo socorro aos nossos deputados. Já marquei uma agenda com a nossa deputada Ana Carolina Serra para a gente poder articular e pelo fato de ela ser mulher, acredito que está sensibilizando com a situação,
A gente só depende de uma emenda para comprar um robô para poder ter êxito no próprio Hospital da Mulher fazer as cirurgias de nível 2. O nível 3 é mais complexo, né, da endometriose. Então, por enquanto, estará sendo feito as cirurgias de alta complexidade no Hospital Mário Covas. Lembrando que são mais de 1.000 mulheres lá. E aí, logicamente, com essa conversa que eu vou ter com a nossa deputada agora no mês que vem, a gente vai dialogar muito para poder também discutir a questão do CROSS regional e principalmente em relação aos casos de endometriose no próprio hospital. Eu tenho uma reunião no próprio hospital semana que vem também para discutir, para agilizar, porque são 1.000 mulheres que estão há 5, 3, 4 anos esperando na fila de espera para fazer a cirurgia. Eu tenho mulheres que estão se atrofiando de tanta dor, que está com 70, que estava com 70 quilos, hoje está com 44, 45 anos, 45 quilos, esperando para fazer a cirurgia. Não dá mais. Se não for atendida, essa mulher não vai aguentar, porque a pessoa ela não vem a óbito por causa da endometriose. A endometriose ela não mata, mas ela causa. A endometriose vai subindo, vai para o útero, vai para o intestino, e aí só Deus sabe. Então é importante esse entendimento também. Então, por isso que nós estamos pressionando tanto o Estado, como também estamos pedindo socorro, pedindo um apoio, né, articulando com as outras autoridades, principalmente uma deputada, que é a Ana Carolina, para a gente poder, junto, conseguir mandar essa emenda para o Hospital da Mulher e comprar esse robozinho que é 1.400.000, é o que me passaram a própria Secretaria de Saúde, me compartilhou comigo que só precisa desse robô para a gente começar a atender nossas demandas, a maioria das nossas mulheres, que o nível 2, sai do nível 1, nível 2, aí pro nível 2 pro nível 3, é um pulo. Então, se a gente já conseguir fazer a cirurgia no nível 2, que são muitas mulheres que estão na fila de espera, a gente vai diminuir muito e vamos ter muito êxito. E, logicamente, no próprio Hospital da Mulher, já tem uma equipe para atender melhor nossas mulheres, já conhece, já se especializou, porque de tanto mandar demanda para o próprio hospital, né, ele já tem uma percepção dos casos de endometriose. Ao que a própria secretária falou, já temos a equipe, a gente só precisa do robozinho. E tenho certeza que vamos salvar muitas vidas. O senhor tocou num ponto importante dessa coisa da evolução da doença. Uma coisa que falta, né, que você percebe, é a informação, inclusive, sobre... Às vezes as pessoas subestimam os sintomas, como a própria doutora que a gente entrevistou disse também. E, recentemente, o senhor apresentou um projeto de lei numa sessão ordinária que fala sobre a Semana da Educação Preventiva contra a Endometriose. Você estudou bem. Olha, viu? Fiz a lição de casa. E então esse projeto ele visa complementar também para que a pessoa não chegue nesse nível de dor, de evolução da doença, mas que antes, com informação, ela já consiga entender o que está acontecendo e procurar o médico, né? É o que eu sempre falei para você, Gabi. Meu trabalho sempre foi o preventivo, sempre visei o preventivo. Isso foi pelo Conselho de Saúde, Educação Social, tutelar, vereador e agora dando continuidade. É o preventivo. É a conscientização da importância de se prevenir, da importância de se tem algum sintoma suspeito, tem que conversar com o seu médico, com o seu ginecologista, entender o que é endometriose. Então, por isso que a gente apresentou esse projeto de lei, né, da Semana de Conscientização contra a endometriose, né, e eu acredito que vai passar, creio que vai passar, vai ser aprovado, e a gente comemora o combate dia 13 de março, justamente o mês da mulher. E falando ainda no mandato feminino, vereador, mas entrando agora numa outra seara que a gente também conversava ali no off, sobre segurança pública. Tem um projeto também de sua autoria que fala sobre a segurança da mulher, que obriga edifícios comerciais e residenciais a procurarem a segurança pública da cidade em caso de indícios de violência doméstica que esteja acontecendo ali no momento. Isso. Como funciona esse projeto? Ele está tramitando na Câmara? Como que está o funcionamento dele agora? Esse projeto está tramitando, vou debater ele, estou estudando ele novamente, né, que eu apresentei em 2021, 2022. É importante ter esse entendimento, porque qual o intuito desse projeto? Qualquer relato de violência contra nossas mulheres, o síndico ou qualquer pessoa precisa denunciar. E a gente para estar amparado e salvar a vida dessas mulheres, que já aconteceu vários tipos de violência contra nossas mulheres dentro do próprio condomínio. Então, por isso que apresentei esse projeto. Mas confesso que eu estou estudando, eu vou reapresentar, vou cobrar, né, vou trabalhar para que esse projeto seja aprovado aqui no nosso município e a gente transformar em lei.
que fazer tipo um preventivo também, para as pessoas saber que tem esse direito, já que nós temos o Vem Maria, nós temos órgãos que podem também, cada vez mais, defender os interesses das nossas mulheres em relação contra a violência das próprias. Também tem outro projeto que eu apresentei, que eu não mencionei em relação às nossas mulheres, que é o contraceptivo, que é Sim, verdade. um implante que eu apresentei em mulheres em situação de rua, que esse projeto também está em tramitação, muito importante, acredito que vai ajudar e muito. Por que eu apresentei esse projeto do implante? Porque essas mães, essas mulheres que ficam grávidas e são moradoras em situação de rua, muitas vezes não tem a orientação, não faz o preventivo, não faz o acompanhamento da gestação e muitas vezes são dependentes químicas, né? E infelizmente as crianças quando nascem são crianças que geralmente têm algum tipo de diagnóstico, que são usuárias de droga, de álcool. Infelizmente as crianças nascem com algum tipo de diagnóstico e muitas vezes vai direto para onde? Para o acolhimento, que é o antigo abrigo, gente. Então, as pessoas, para nós conselheiros, na época de conselho, a gente fala que é acolhimento, né? E é o acolhimento mesmo, vai para o acolhimento. Então, que não tem referência. Então, para não. E também causa um estrago na vida daquela criança que vai nascer, que está ali no acolhimento, que não tem referência. Então, eu sugeri esse projeto para salvar vidas também, para também aquela mulher que é em situação de rua também se prevenisse. Então, já colocar o implante. Esse projeto já tem em São Paulo, que está sendo um sucesso. E daqui para frente, vereador, o que está no seu radar, o que o senhor está pensando, segurança, as pautas femininas, ainda continuam sendo uma bandeira do seu mandato? Continua como nossa bandeira, tanto essa pauta feminina, como também a questão de segurança, como também a questão da educação, como social, são minhas frentes. Vou apresentar agora um projeto da fibromialgia, que a gente está estudando também, conversando com outro vereador também, para a gente poder unir força e debater. A gente também está, a questão da segurança também, eu estou dialogando muito, cobrando muito sobre a nossa base militar aqui na região da Vila Humaitá, o Merutom, vai beneficiar a média de 60 mil habitantes, porque o governo do estado tinha prometido para nós e não cumpriu até hoje, 8 anos já. E aí já tem uma conversa com o governo para a gente poder voltar a esse assunto e, de fato, a gente conseguir essa base e dar uma segurança melhor para a nossa população. Se alastrou a insegurança na cidade, não é só na região, mas em toda a cidade, eu falo e critico diariamente o governo do estado, dando sugestões, na verdade o intuito é tentar ajudar, que é inadmissível uma cidade como a nossa, de 800 mil habitantes, ter apenas 3 mil e 4 mil policiais militares. É pouco para uma cidade como a nossa. Cada policial tem que cuidar de 200 pessoas. Isso ainda não consegue. E inadmissível também mandar só 300 policiais para nós em 3 anos de mandato de governo Tarcísio de Freitas. Então a gente está cobrando que ele invista mais, encaminhe mais, a gente possa ter mais contingente de policiais, invista em tecnologia, porque a segurança é responsabilidade do Estado, no caso, a Polícia Militar e a Civil. Mas eu estou pegando o pé, a gente, por mais que seja a nível estadual, mas a gente não pode baixar a guarda, a gente tem que cobrar, continuar em prol da população. Esse é o foco do político. O político tem que ser audacioso, ele tem que encarar, ele tem que desafiar. E é isso que eu faço todo dia. Vereador, papo riquíssimo. Quero te agradecer aí pela presença, pelo tempo na agenda. Foi muito bom. Obrigado. E as portas estão sempre abertas. Obrigada mesmo pela participação. Gratidão, Graziela. Foi um prazer mais uma vez bater esse papo com você, né? Parabéns pelo trabalho e espero outras vezes ter outras oportunidades para a gente bater esse papo e falar de outros assuntos mais ainda, mas se Deus quiser a gente vai trazer mais pautas importantes, né? Em relação a nossas mulheres, em relação à saúde, educação e outras, tá bom? A gente que agradece e eu agradeço também a você que ficou com a gente até aqui, acompanhou essa conversa com o vereador Renatinho do Avante. A gente falou sobre as pautas principais do mandato, sobre o mandato feminino, com uma visão voltada ali para projetos de lei voltados para as necessidades femininas também e outras coisas que estão no radar do vereador. Muito obrigada mais uma vez e até o próximo episódio.